natureza com clareza. Apesar dos dois últimos episódios se terem debruçado sobre répteis, primeiro sobre o licrâncio e depois sobre o nosso medo de cobras, ainda não é hoje que nos afastamos das escamas. Hoje falaremos de víboras, as únicas serpentes venenosas em Portugal. Ou será que não? O meu nome é Raquel Ribeiro e trabalho no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Natureza com Clareza, um podcast que pretende clarificar mitos e crenças em redor da biodiversidade. Voltando às víboras, comecemos por contextualizar. Em Portugal existem 10 espécies de serpentes, distribuídas por duas famílias taxonómicas, colubrídeos, as cobras, e viperídeos. Da primeira família, os colubrídeos, temos 8 representantes. Preparem-se: cobra rateira, cobra de ferradura, cobra de escada, cobra lisa meridional, cobra lisa europeia, cobra de capuz e 2 cobras de água, cobra de água de colar mediterrânica e cobra de água viperina. E assim ficam a restar 2 na família dos viperídeos, a víbora cornuda e a víbora de Seoane. Para a diferenciação entre as espécies, há vários elementos a ter em conta: o padrão de coloração dorsal e, por vezes, também o ventral, o tamanho, ainda com atenção, porque as espécies que alcançam tamanhos maiores também já foram pequeninas, e a distribuição geográfica conhecida para cada uma das espécies. A forma de identificação absolutamente certeira é o padrão de escamas da região da cabeça, que é exclusivo de cada uma das espécies. E já que falamos do tamanho, importa referir que quando falamos de espécies grandes, estamos a referir-nos a espécies com mais de 1,5 m de comprimento. Em Portugal, a espécie de maiores dimensões é a cobra rateira, com registros de medidas a ultrapassarem ligeiramente os 2 metros. Segue-se a cobra de ferradura, a atingir 1,80 m, e depois a cobra de escada e também a cobra de água de colar, que podem ultrapassar 1,5 m. E não sei se repararam, mas neste grupo de cobras grandes não estão as víboras, e este é o primeiro mito que vamos arrasar. As víboras portuguesas são animais pequenos e ambas as espécies que ocorrem em Portugal têm um comprimento inferior a 60 cm, cerca de 2 palmos. Continuando pelos mitos e ideias pré-concebidas, falemos de veneno. Já ouvi várias variantes em relação às espécies portuguesas: que não temos espécies venenosas, que todas são venenosas, que só existe uma venenosa, a víbora, mas só ocorre no Gerês. Bom, todas estas opções estão erradas. Das 10 espécies referidas anteriormente, 4 produzem toxinas utilizadas na captura das suas presas, e estas são a cobra rateira, a cobra de capuz e ambas as espécies de víboras. Destas, as 2 cobras são opistoglifas, ou seja, os dentes inoculadores do veneno encontram-se no fundo da mandíbula, apenas conseguindo inoculá-lo nas suas presas quando estas se encontram completamente inseridas na boca, não podendo ser utilizado de uma perspectiva defensiva. Já as víboras são sulenoglifas, ou seja, os dentes inoculadores estão na parte frontal da mandíbula e sim, podem ser utilizados como estratégia de defesa. No entanto, isto levanta uma questão interessante: por que têm as serpentes veneno? Não sei se já se colocaram na pele de uma serpente, mas creio que todos concordamos que não será tarefa fácil capturar ratinhos, aves, peixes, entre outros, sem pés e sem mãos. E é para isso mesmo que algumas espécies de serpentes desenvolveram, ao longo da sua história evolutiva, veneno, para imobilizar e facilitar a captura e deglutição da presa. A função defensiva é um bónus e algo que as serpentes venenosas só utilizam em último recurso, pois o veneno é-lhes muito precioso e, se o gastarem numa mordedura defensiva, podem comprometer a captura de presas num futuro próximo, enquanto repõem o estoque de veneno, por assim dizer. E tanto é assim que uma percentagem considerável das mordeduras defensivas são de facto mordeduras secas, ou seja, o animal morde, mas não inocula veneno, servindo como aviso do que pode vir a seguir se o animal continuar a sentir-se ameaçado. Recapitulando e fechando o tema do veneno, em Portugal temos 4 serpentes que se podem considerar venenosas: 2 cobras, 2 víboras, sendo que apenas as víboras representam algum perigo, pois podem inocular veneno numa mordedura defensiva. De realçar que o veneno das nossas víboras não representa, em princípio, risco de morte, sendo, no entanto, todas as mordeduras situações que carecem de assistência médica o mais rápido possível.
E já agora adicionar que as cobras que não produzem veneno também podem morder quando se sentem ameaçadas, tal como um cão ou um gato, como estratégia de defesa. Ou seja, o facto de se tentar defender mordendo não diz nada relativamente a serem ou não venenosas. Para terminar o conjunto de mitos que mais associo às víboras, falta falar da sua distribuição geográfica. Está no senso comum português que víboras é no Gerês. Não sei de onde surgiu esta associação, mas a verdade é que a região do Gerês é excelente para estes animais. O que não quer dizer que o contrário seja verdadeiro. Ou seja, fora do Gerês também há víboras. A víbora cornuda tem distribuição por toda a Península Ibérica, com exceção de uma faixa ao longo de toda a região norte. Região essa que passa a ser do domínio da víbora de Seoane, a oeste, e da víbora áspide, a este, já fora do território português. Ainda que tenha uma distribuição generalizada, atualmente as populações de víboras cornudas encontram-se muito fragmentadas, estando ausentes em muitas regiões. Já a víbora de Seoane, em Portugal, surge no limite sul da sua distribuição, ocorrendo apenas numa escassa franja do norte do país. E agora a pergunta que deve estar na cabeça de todos. Como distinguir uma víbora de uma cobra? Antes disso, a minha recomendação é para não se tocar em nenhuma serpente se não tivermos a certeza absoluta da espécie que temos à frente. Há espécies que se assemelham morfologicamente às víboras e pode facilmente haver confusão. Mas pode-se distinguir uma víbora de uma cobra em Portugal pela forma da cabeça. Nas víboras, a cabeça destaca-se bem do corpo, apresentando aquilo a que se chama comumente cabeça triangular, enquanto que nas cobras a cabeça apresenta-se mais na continuação do corpo, a não ser que estejamos em frente de algumas das espécies que adotam posturas defensivas em que alargam as mandíbulas, fazendo parecer que têm uma cabeça saliente e triangular, como por exemplo no caso da cobra d'água viperina. Outra diferença é a forma da pupila. Em Portugal, as cobras têm pupilas redondas como as nossas, enquanto que as víboras têm pupilas verticais como as dos gatos. Outras diferenças mais subtis são a forma da cauda, mais curta nas víboras que nas cobras, e o padrão das escamas do topo da cabeça, sendo este composto por escamas grandes nas cobras e por escamas mais pequenas nas víboras. As víboras são fascinantes, de uma beleza penetrante e com papel ecológico fundamental, tanto como predadores como presas. São animais que confiam na sua camuflagem extremamente eficaz e por isso, na grande maioria dos encontros, nós passamos e elas ficam-nos a ver passar, tranquilamente, à espera que passe algo realmente interessante, como um ratinho tão gorducho como desatento. Apesar de ter alguma experiência de campo, só vi 4 víboras na natureza em toda a minha vida e guardo cada uma dessas memórias com imenso carinho e gratidão. Por muito que me custe dizer, nem todos os encontros com cobras ou serpentes são iguais. Há uns mais iguais que outros.